uma diferenciada no conteúdo. Eu não vou fazer mais vídeos de jogos, sim. Eu vou fazer mais avião de papel. Eu espero que gostem desse conteúdo, né? Vai ser uma temporada inteira de aviões que eu inventei, né? Porque aí eu vou tirar tudo no YouTube, vou colocar o celular ali e vou ver, ó. Não vou fazer isso não, né, gente? Eu vou fazer o meu próprio. Esse daqui vai ser o primeiro. E a gente vai fazer com uma folha de papel A4. Essa aqui que você tá vendo. Se não tiver uma folha de caderno também, dá pro gasto. Então, let's go, galera! Bem, gente, como vocês viram no vídeo, eu criei esse fantástico avião que ele voa reto e rápido. 3, 2, 1. O espaço é pequeno, mas dá certo para mostrar um belo avião, um voo de avião, né? 3, 2, 1 e... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e dá o like.